E agora o grande ponto que a gente percebe aqui, entre a comparação entre o selo de Deus e a marca da besta é, o selo de Deus ele é realizado pelo Espírito Santo a todos que obedecem a Deus. Lá no texto de Atos, capítulo 5, verso 32. O selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Lembra que nosso estudo na criação de um povo, a gente lê os textos lá, né, de Êxodo, capítulo 31, verso 13, Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, que diz o quê? Que os sábados serão sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. O sábado, né, não os sábados, não os sábados dos judeus, mas o sábado do Senhor, que está na lei do Senhor. O selo de Deus, ele é marcado onde? Na fronte. Nós vimos isso lá no texto que a gente leu de Apocalipse 7 e também em Apocalipse 14. O selo de Deus é colocado na fronte. Significa o quê? Caráter. Eles vão ter o caráter de Deus. O selo de Deus, será que é o número de Deus, que é o 7? É o número da perfeição? Nós não podemos dizer, tá certo? O selo de Deus, ele é o símbolo da autoridade de Deus, que a gente vê no mandamento. Agora, e a marca da besta? Primeiro, é realizado pela besta da terra, que é o falso profeta, tá certo? É ele que estabelece essa marca. E fazem com que eles obedeçam à primeira besta que surgiu do mar. A marca da besta identifica aqueles que pertencem e adoram a besta, que trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. É marcado na mão direita ou na fronte. É um número de homem, né? O 666. E é o símbolo e a autoridade o quê? Da besta. Então, um é o selo de Deus, outro é a marca da besta. Agora, por que que nós entendemos que o sábado, o dia do Senhor, o sétimo dia, é o selo de Deus? Olha que coisa interessante aqui. Lá em Isaías capítulo 8, verso 15 e 16, diz o seguinte para a gente. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração de quem? Dos meus discípulos. E é interessante que esse texto de Isaías fala sobre o povo de Deus que vai enfrentar as águas do Eufrates. O Eufrates é o rio da onde? Babilônia. Tá certo? Tem uma alta conexão aqui com o Apocalipse. Ou seja, o exército assírio, né, ele iria invadir ali Israel e iria destruir o povo. Só que alguns seriam poupados. Quem seriam poupados? Aqueles que resguardam o testemunho e que têm a lei de Deus selada onde? No coração deles. Tá certo? Então, dentro dessa convulsão que vai haver, né, um texto, inclusive, apocalíptico, revela que aqueles que tiverem a lei de Deus no coração, eles estarão o quê? Selados. E quando a gente vai para a definição de selo, a definição dele é o que diz, ó. Grande cunho sobre o qual são gravados em côncavo a figura, a assinatura, as armas ou a marca simbólica de um Estado, de um rei, de uma entidade, e que se aplica sobre atos ou objetos a fim de autenticá-los, fechá-los inviolavelmente ou marcar uma propriedade. Uma chancela, um sinete. Essa é a definição de selo. Tá certo? Então é uma assinatura que se aplica sobre objetos ou sobre, né, propriedades, para demonstrar a quem eles pertencem, e marca o que também? Né, aqui, ó, uma propriedade. Tá certo? Define o que pertence a quem. Ou seja, um selo ele vai ter nome, vai ter quem é a autoridade que possui esse selo e vai ter a propriedade ou objeto que pertence a ele. E quando nós vamos para o mandamento do sábado, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, ele possui o selo de Deus. Porque ele possui essas três qualidades. Olha que coisa interessante. O nome. Quem que identifica, né, o possuidor desse selo? Olha lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor. É o nome dele, né? Yahweh, né? O Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias vai falar quem ele é. Ó. Qual que é a autoridade dele? Fez o Senhor. Ele é criador. E aí depois vai falar qual que é a sua propriedade, ou seja, qual que é a autoridade do seu domínio. O que que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que foi criado nessa terra pertence a Deus, é de propriedade de Deus. Então o selo de Deus está em tudo aquilo que ele coloca ali a sua autoridade. E a gente percebe que o sábado, no centro do decálogo, ele funciona como o selo de Deus. Porque ele tem três qualidades. Ele identifica quem é o possuidor, ele identifica a sua autoridade e a sua propriedade. Os outros mandamentos não fazem isso. Somente o sábado faz isso. É por isso que ele é o selo de Deus. É por isso que o povo de Deus, no final dos tempos, será selado de uma maneira distinta com esse selo do Deus vivo.